E aí, meu povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto Os Olhos, da Edith Wharton, que foi desse livro aqui então, Clássicos do Sobrenatural, da editora Iluminuras. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre esse conto aqui, Os Olhos, da Edith Wharton, que saiu desse livro aqui, Clássicos do Sobrenatural. Ano passado, a gente usou... Qual foi? Foi o conto Depois, também conhecido como Mais Tarde, da Edith Wharton, no nosso mês do Halloween do ano passado. Esse ano, para poder retornar com essa autora que eu gostei bastante, a gente vai falar então sobre Os Olhos. Mas antes, eu já vou falando para vocês aí, deixa o dedão para cima aí e usem a hashtag MDH2018 a cada post que você fizer sobre terror. Vai colocar uma foto no Instagram de algum livro, de algum filme de terror que você está assistindo, coloca a hashtag MDH2018. Vai fazer algum texto, algum post, alguma foto lá no Facebook sobre terror, coloca a hashtag MDH2018. Vamos utilizar essa hashtag aí pra gente conversar sobre terror nesse mês de outubro, tá certo? Então, povo, quem me acompanha no Instagram, e olha você que não acompanha, bora lá acompanhar, viu? Tá aqui embaixo no Mostrar Mais. Quem me acompanha no Instagram viu a minha saga lendo esse conto lá nos stories, povo. E enquanto eu lia, tava chovendo, mas tava um chuvão, tava um toró daqueles brabo mesmo, aquela chuvona mesmo, sabe? E o tempo tava todo fechado, né? Aí aqui em casa, durante o dia, eu fico sozinho aqui. Aí tava tudo escuro, né? Tava aquela escuridão, tava chovendo, tava frio. E eu lendo essa história aqui, Os Olhos. E, povo, não é que eu comecei a ficar com medo, gente. Eu comecei a ficar com medo de ler a história aqui. Tanto é que tava dando a hora da minha mãe chegar, né? Aí eu fui lá pra fora, eu abri o portão, fui lá pra fora esperar ela chegar. Porque eu fiquei com medo de ficar aqui dentro de casa sozinho. A história me impressionou, povo. E a história, ela é bizarra, sabe? Ela não é uma história de terror convencional. Não é uma história de terror, assim, que vai te assustar por algum motivo X. Ela é muito bizarra, ela é muito esquisita. Já começa pelo nome, né? Os Olhos, né? O que você espera de uma história de terror que se chama Os Olhos? Pois então, eu vou te contar a sinopse. Nós temos aqui, então, um grupo de pessoas reunidos em volta de uma lareira em uma casa vitoriana lá no século XIX, debaixo de uma chuva, de uma tempestade com raios e trovões, contando histórias de terror. É aquele típico grupo vitoriano de ingleses bebendo chá em volta da lareira contando histórias de fantasma, né? É aquilo lá, nós temos essa cena em mente. E são umas 8 pessoas mais ou menos. E cada um vai contando a sua história e vai ficando tarde da noite. Eles contam a sua história, fica tarde da noite e vão indo embora. Vai contando sua história e vão indo embora. E isso vai se aproximando lá para meia-noite, né? Todo mundo sabe que meia-noite é uma hora macabra e tudo mais, né? Então, sobram somente 3 pessoas. Um velho senhor, que eu esqueci o nome do bendito. Vocês sabem que eu sou péssimo com nome, né, gente? Não vem me cobrar nome não, porque nome pra mim é difícil. Sobrou esse senhor aqui e sobraram 2 ouvintes. E esse senhor então resolve contar a história que ele viu, não um, mas 2 fantasmas. E que são esses 2 fantasmas, então? Um par de olhos.
nós vamos ter então essa história desse senhor de quando ele era bem mais jovem e ele se dedicava à literatura. Ele era um escritor habilidoso, ele gostava de escrever e ele tinha sucesso nessa parte, sabe? Ele escrevia bem para os jornais e revistas da época, ele tinha reconhecimento e tudo mais. E uma certa época, então, ele ficou muito interessado por literatura gótica clássica. Ele resolve então visitar uma tia distante que mora nos confins da Inglaterra, bem no interior mesmo, em uma mansão toda gótica, antiga, né? Ele resolve visitar essa tia, porque essa tia distante tem uma biblioteca completíssima sobre o assunto. Essa tia dele é uma leitora voraz de literatura gótica clássica. E ele resolve ir lá nessa biblioteca para poder ler os tomos, para poder pesquisar sobre isso, né? E ele tá lá então lendo sobre a literatura gótica clássica, lendo os grandes clássicos e tudo mais. E ele acaba conhecendo uma prima que ele não conhecia antes, que eu também não sei o nome da dita cuja. Mas ele conhece essa moça e é uma moça muito pura, muito simples. É uma moça muito recatada e do lar, sabe? Bem tímida. Ele acaba se afeiçoando com a pobre moça, né? Porque ele, de acordo com as palavras dele, é a pobre moça, né? É uma moça que não tem ambição de vida, que nunca viu uma cidade grande, que nunca conheceu os prazeres da vida e tudo mais. E acontece que ele acaba se afeiçoando por essa moça. E essa afeição vai crescendo e se torna um pequeno amor platônico. Ele vai e pede então a moça em um compromisso. Não em casamento, mas em um compromisso. E a moça fica toda radiante. Ah, meu Deus, eu vou me casar com o meu primo, que é um escritor famoso, que não sei o que é um escritor reconhecido. E ele, aos olhos dele, ele tá fazendo um bem pra ela, sabe? Tá tirando ela dali daquela cidadezinha do interior, que não tem nada, que ninguém conhece ninguém, que ninguém viu nada de importante. Pra ele é uma coisa boa que ele tá fazendo pra essa moça. Então ele vai e pede essa moça em compromisso e tudo mais, né? E o dia passa, ele nos seus estudos do gótico e tudo mais, e a noite chega. Ele então vai deitar, vai dormir, né? E tá lá, ele dormindo, no seu sono tranquilo, e eis que ele é despertado assim do nada, sabe? O corpo desperta. Ele se sente observado. Ele sente uma coisa esquisita, como se alguém estivesse encarando ele mesmo. E ele começa a olhar pela escuridão do quarto e ele vê um par de olhos pairando no ar, lá distante, perto da janela. Ele acha aquilo muito esquisito, né? Ele vai, acende as velas e ilumina. E para o espanto dele, só tem olho. Não tem rosto, não tem corpo, não tem cabelo, não tem vestimento, não tem nada. É somente o par de olhos. E ele fica apavorado com aquilo. Ele cata o sapato dele e joga no par de olhos, mas o sapato atravessa. Ele fica apavorado com aquilo, ele não consegue reagir. Ele fica simplesmente hipnotizado com aquele par de olhos que fica encarando ele. E a noite então passa adentro e ele lá paralisado, sem saber o que fazer, e aquele par de olhos lá encarando ele. E ele pensa que pode ter sido algum pesadelo na outra manhã seguinte, né? Que pode ter sido um pesadelo, que pode ter sido uma indisposição, que pode ter sido problema na vista dele, alguma ilusão de ótica e tudo mais, que ele, como um bom escritor, que não acredita nessas histórias de sobrenatural, né? E ele segue então o dia em paz. Chega na próxima noite e o par de olhos está lá. E está mais próximo. E mais zangado. Ele começa a perceber que esses olhos olham para ele com uma raiva intensa, com uma raiva quase palpável, sabe? Você consegue sentir no ar a tensão, a raiva, o ódio que emana desse par de olhos. E ele fica mais uma vez paralisado de medo, mais uma vez travado de medo. E eu paro de contar a história por aqui. E, gente, a história vai seguir muito ainda, viu? A história ela vai ser dividida, então, em 2 atos. Não, em 3 atos. No primeiro ato, que é esse que eu contei pra vocês. O segundo ato, alguns anos depois. E o terceiro ato, que é o presente, com esse personagem já velhinho contando a história e as consequências de tudo isso. E povo, que história criativa! Edith Wharton mais uma vez mostrando pra mim que ela é uma autora incrível, viu? Ela era muito conhecida por escrever histórias infantis. E quando ela se aventurava por outros gêneros, ela tinha um pezinho no terror. Ela gostava de escrever histórias de terror, quando ela ia sair do gênero de que ela era costumeiro escrever. E ela, com o conto Depois, que eu já fiz resenha, vou colocar pra vocês aqui,
Com o conto depois, ela me surpreendeu demais com esse negócio de um fantasma que você só sabe que é fantasma depois que você já ouviu. E agora ela com essa história desse par de olhos zangados que tá encarando o homem toda a madrugada. Gente, essa mulher é muito criativa. Essa mulher é muito doida, sabe? Gente, que é isso? Eu nunca ia ter uma ideia dessa. E essa história me assustou, povo. Foi como eu contei pra vocês no início desse vídeo. Chovendo aqui, igual na história. Tudo muito escuro, igual na história. Eu sozinho aqui. Eu comecei a ficar com medo de olhar pro corredor aqui e ver um par de olhos me encarando, gente. Eu saí de casa mesmo, fui lá pra fora pro portão e fiquei lá no portão, lá na rua, lá esperando minha mãe chegar, porque eu fiquei com medo, povo. Eu me envergonho disso, mas é verdade. E é uma história muito boa, é uma história muito bem escrita. A narrativa da Edith Wharton já tem aquela pegada mais clássica, já tem aquela pegada mais truncada, mais rebuscada. Não é uma linguagem que você vai ler assim rapidamente, sem nenhum tropeção, sabe? Vai ter umas palavrinhas ali que caíram em desuso já, vai ter umas expressões um pouquinho mais desconhecidas para o povo de hoje em dia, vai ter uma narrativa mais devagar, mas, gente, compensa demais. E é uma narrativa muito gostosa de ler, sabe? Porque ela é bonita, sabe? Tem aquele estilo que só os ingleses sabem empregar, então, nas suas histórias de terror, de fantasma, gente. E quem ia imaginar um par de olhos fantasma, né, pessoal? Muito legal isso. Então, ó, gente, fica a dica aí, mais um conto bom pra você ler nesse mês do Halloween, porque, ó, povo, esses olhos encarando a gente na escuridão aí, dá medo, viu? Quero ver você dormir de noite aí agora e não imaginar um par de olhos encarando você na escuridão do seu quarto. E lembrem-se de usar, então, a hashtag MDH2018 em tudo quanto é post de vocês, tá certo? Que eu vou conferir todo mundo aí. E amanhã nós vamos conversar sobre um conto chamado A Ressuscitada, da Emília Pardo Bazan, que foi tirado desse livro aqui, ó, Os Melhores Contos de Medo, Horror e Morte, lançado pela Nova Fronteira. Esse conto eu também já li já, é bem curtinho e, povo, também é um conto bom. Eu tô falando pra vocês, gente, eu tô falando pra vocês que esse mês eu tô com o dedo bom pra escolher história de terror legal, só tô lendo coisa boa. Então amanhã eu aguardo todo mundo aqui pra conversarmos sobre A Ressuscitada. Então, espero todo mundo aqui. Deixa o dedão pra cima e até amanhã. Tchau, tchau.